aqui de maneira nenhuma. Por isso, obrigado, Senhor Jesus. Espírito Santo, obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado por ser o nosso fiel amigo e conselheiro, Senhor. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pela palavra. Obrigado pela comunhão, pelo privilégio que é ter comunhão com o Senhor. Obrigado pela instrução da palavra, instrução bíblica. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por ter enviado Jesus, por ter enviado o Espírito Santo. Obrigado, Pai, por ter enviado a doce presença do Teu Espírito, Pai, para estar com cada um de nós e para habitar em nosso coração. Eu oro para que cada um dos meus irmãos aqui hoje, Senhor, venha ter um encontro profundo e pessoal com a sua pessoa. Que eles venham ser transformados mais e mais, Senhor Jesus, pela presença do Teu Espírito e pela Sua doce palavra, Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor renove o nosso entendimento e transforme, Senhor Jesus, os pensamentos do nosso coração, as motivações do nosso coração, Senhor. Nos ensina, Jesus, a viver a vida no Espírito. Nos ensina a viver a vida em comunhão com o Senhor a cada dia, Pai. Nos ensina, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Eu sei que é o Senhor quem opera. Eu sei que é o Senhor quem faz todas as coisas. A sabedoria, a palavra, a unção, tudo vem do Senhor. Por isso eu te convido, Espírito Santo, se faça presente aqui hoje e ministre o nosso coração por meio da sua palavra. Nos rendemos a Ti, nos rendemos à Sua presença. Pedimos que o Senhor fale com o nosso coração, Senhor, e que a gente venha a ser transformado por meio da Sua presença e por meio da Sua palavra. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo. Abre o nosso entendimento. Não nos deixa permanecer da mesma forma. Não nos deixa permanecer com a mesma mente. Tira todas as escamas dos olhos, do nosso coração, para que a gente possa ver, Senhor Jesus, a Sua glória. Para que a gente possa viver, Senhor, em plena comunhão com a Sua presença. Eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Que eles possam ter os olhos do coração abertos, ter o entendimento transformado pela Sua presença e pela Sua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Sua doce presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu creio que hoje o Senhor irá falar conosco de maneira especial e a gente irá ser transformado pela Sua palavra. Ah, Senhor, eu posso sentir a Tua doce graça, a Tua doce presença, Senhor. É um privilégio, é uma honra, Senhor, ter a Tua presença. É uma honra, Espírito Santo, poder sentir, poder ter a Sua presença habitando em mim. Obrigado, Espírito Santo. Eu creio que o Senhor irá encher o nosso coração hoje mais e mais com Sua sabedoria, com Sua palavra, com as características do Senhor. Eu creio que cada um de nós aqui hoje receberemos os frutos de ter a Sua presença habitando em nós. Eu creio que cada um de nós hoje seremos transformados pelo bem que a Sua presença produz em nosso coração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Oh, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Seu infinito amor, Senhor, pela Sua infinita bondade para conosco. Obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Espírito Santo. Com seus olhos fechados agora, peça para que o Espírito Santo revele o seu coração. Peça para que Ele fale com você por meio da palavra. Fale para Ele que você não quer vir aqui e sair sem compreender aquilo que Ele quer falar contigo. Oh, Espírito Santo, ansiamos pela Sua palavra, pela Sua presença. Oh, Senhor, como é doce a Tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor.
Glória a Deus. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo colocou algumas coisas no meu coração hoje. E particularmente não só no meu coração, mas umas coisas que Ele tem falado comigo durante esses dias. Amém? Creio que vai ser muito bom para nós. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Colossenses 2, 6. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Colossenses 2, 6. Está no Novo Testamento, amém? Todo mundo achou? Colossenses 2, 6. Diz assim, ó: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo, o Senhor, também andai nele. Versículo 7. Alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Amém? Eu vou ler de novo. Sendo assim, da mesma forma como recebeste já a Jesus, como vocês creram, receberam a Jesus, o Senhor, andai também em Cristo, andai também por meio de Jesus. Verso 7. Alicerçados e edificados nele, em Jesus, transbordando, estando sempre cheio de gratidão. Amém? A Bíblia nos ensina que quando eu e você recebe a Jesus Cristo no nosso coração, a gente crê em Jesus, a gente se torna herdeiro de Deus por meio de Cristo. Glória a Deus. Então tem um favor de Deus sobre a nossa vida a partir do dia, a partir do instante que eu e você crê em Jesus Cristo. Glória a Deus. No instante que eu e você crê em Jesus, a Bíblia fala para que você ande nele. E uma das, vamos dizer assim, uma das características, um dos frutos, uma das coisas que reflete quem anda com Cristo é a gratidão. Amém? A gratidão está intimamente ligada com a alegria e com a humildade. Glória a Deus. Amém? É um pouco disso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quero que vocês vão lá em 1 Tessalonicenses 5,18 agora. 1 Tessalonicenses, no Novo Testamento é um livro um pouquinho difícil de achar, mas 1 Tessalonicenses 5,18. Não, está depois de Colossenses aí, ó. 1 Tessalonicenses 5,18. Aqui é um pouco pequeno esse livro. 5,18. Diz assim, ó. 1 Tessalonicenses 5,18. Todo mundo achou? Diz assim, ó: dai graças em toda e em qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então a gente leu que uma vez que a gente recebe a Jesus, a gente deve aprender a andar nele. Como que a gente anda em Jesus? Com um coração transbordando em gratidão, sempre sendo grato. Só que nesse versículo aqui ele fala: dai graças em toda e em qualquer circunstância. Quer dizer, quando a circunstância está sendo favorável e quando a circunstância não está sendo favorável. Amém? Então a Bíblia fala que a gente deve dar graças. Quer dizer, a gente deve ter alegria, ser grato a Deus. Ó, a gratidão a Deus não é algo que você pode obrigar outra pessoa a ser. Amém? Não tem como eu chegar numa pessoa e falar: ó, eu posso até falar isso para ela, mas não é o que tem como eu fazer. Fala assim: gratidão é uma postura individual. Igreja, a gratidão é algo que você pessoalmente escolhe ser. Glória a Deus. É uma escolha pessoal. Ó, pode acontecer uma mesma situação ruim para duas pessoas. Uma pode escolher ser grata e a outra pode escolher reclamar. Outra pode escolher a murmurar, a ficar irada, a ficar brava. Glória a Deus. Então essa é uma escolha, é uma decisão pessoal. Amém? Então o desejo de Deus por meio de Cristo, pode ver no finalzinho, está escrito, ó: dai graças em todas as circunstâncias, até mesmo nas ruins. Amém? Porque essa é a vontade de Deus em nós. Essa vontade de Deus em Cristo para conosco.
Então esse é o desejo de Deus, que eu e você viva em gratidão. Glória a Deus, amém? Então, a gente vai falar um pouco sobre humildade, mas a humildade também entra a gratidão. Glória a Deus, o que a gente vai falar aqui, o âmago, é os frutos de teu espírito. Tem os dons do espírito e os frutos. Glória a Deus, a gente vai falar um pouquinho, não especificamente dos frutos, mas da gratidão e da humildade. Glória a Deus, amém? Quero que vocês vão em Lucas capítulo 17, o versículo 11. Lucas 17, 11. Lucas já é mais fácil de achar, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas 17, 11. Lucas 17, 11. Todo mundo achou? Lucas capítulo 17, versículo 11. O título é assim: Jesus cura 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Versículo 12. E ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Os leprosos naquela época, eles eram tratados não só como pessoas doentes, mas como pessoas impuras, amém? Então eles não podiam conviver na sociedade. Eles tinham como se fosse uma espécie de comunidade onde só ficavam os leprosos, e os sacerdotes eram as únicas pessoas que tinham autorização para manejar eles, amém? Para se aproximar deles. Glória a Deus. Que segundo eles, naquela época, a lepra era uma doença contagiosa. A lepra também era vista como uma espécie de maldição. Por isso que eles ficam distantes de Jesus. Por isso que eles gritam no 13, Então aos gritos, gritaram de longe, chamando o seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Quer dizer, faz algo por nós. No versículo 14. E ao vê-los, Jesus ordenou: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Lembra que os sacerdotes é aqueles que cuidam deles. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Então Jesus, e naquela época também, quando uma pessoa recebia uma bênção ou algo de Deus, eles iam até os sacerdotes a agradecer, levavam uma oferta, alguma coisa, agradecer a Deus, amém? Bem simples. E Jesus fala para eles ir. Quero que vocês vão no 15 agora. E um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. Então os 10 foi curado, os 10 foi lá, se apresentou. Só que aquele que percebeu que estava sendo curado, ele não se contentou só ir até lá, mas ele voltou até Jesus. E um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. Versículo 16. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano, quer dizer, não era judeu. Então é uma passagem bem conhecida. Foram 10 curados, mas só um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. E esse um que voltou para agradecer recebeu uma coisa que os demais que não voltaram não recebeu. Versículo 17. Então Jesus questionou. Olha o que Jesus disse. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? E onde se encontram os outros 9? Versículo 18. Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser o estrangeiro? Jesus estava ensinando os judeus com a atitude do samaritano. Amém? Então percebe que quando você agradece a Deus, quando você é grato a Deus, você está rendendo a Deus glória. O que é render a Deus glória? É reconhecer, amém? Que foi Deus quem fez por você. Amém? Olha o verso 19. Então Jesus declarou. O homem estava lá, aos pés de Jesus, agradecendo. Então Jesus declarou: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então os 9 foram mas o 10º, ele foi curado e por fim foi salvo. Vocês entendem? A gratidão, por que Deus, a gente leu lá em Colossenses, porque Deus deseja que a gente anda em gratidão, que a gente ande em gratidão. Por quê? Por que Deus deseja que a gente seja grato? E outra pergunta também: como que faz para que a gente seja grato mesmo em circunstâncias difíceis? É um pouco difícil, ou não? Quando vê uma circunstância favorável é fácil, você agradecer, glória a Deus. Você fica feliz, você se alegra. Agora, como ter alegria mesmo em meio à adversidade? Como ter alegria mesmo em meio
aquilo que não vai bem. Glória a Deus. Amém? Primeira pergunta: por que Deus deseja que a gente seja grato? Quero que vocês abram lá em Marcos 6:41. É uma outra passagem bem conhecida. Marcos 6:41. Marcos, capítulo 6, versículo 41. Marcos 6:41. Diz assim, ó: E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e rendeu graças, quer dizer, agradeceu a Deus, e partiu os pães, e a seguir os entregou aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. Da mesma maneira, repartiu os 2 peixes entre a multidão. Versículo 42. E todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas, e foram alimentados 5.000 homens naquele dia. A Bíblia fala que Jesus estava pregando para a multidão e o povo teve fome, estava num lugar deserto. E Jesus olha para os discípulos: o que vocês têm? A gente tem 5 pães e 2 peixinhos. Então os discípulos tinham alguma coisa em mãos. Amém? Bem simples. Jesus levanta aos céus e agradece a Deus. E o que acontece depois que Jesus agradece? Se multiplica. Vocês entendem? Quando eu e você somos gratos a Deus por aquilo que a gente tem, Deus multiplica. Vocês compreendem isso? Por isso que Deus deseja que a gente ande em gratidão, para que aquilo que Ele nos deu se multiplique. Glória a Deus. Bem simples. Compreenderam agora porque Deus deseja que você seja grato? Amém? Muitas pessoas, elas na hora de agradecer a Deus, elas não têm tanta alegria, porque parece não ser tão espiritual. A gente até sabe que é espiritual, mas elas não têm noção de quão espiritual é. Porque uma pessoa que reconhece, que agradece a Deus, que é grata, ela está reconhecendo que foi Deus que fez. Ela está rendendo, por exemplo, tal pessoa pode vir e abençoar você. Você de repente vem na igreja ou conta com uma pessoa: Deus fez isso por mim. Você não está anulando a pessoa que foi usada por Deus, mas você está rendendo graça, você está dando glória a Deus. Vocês entendem? Então por que Deus quer que a gente seja grato? Para que Ele possa multiplicar aquilo que Ele nos deu, e que a gente se alegre mais e mais. Igor, mas como eu posso ser grato? Como que faz para ser grato no meio da tribulação, no meio da adversidade? É muito simples. A gratidão, não estou falando da gratidão humana, amém? Glória a Deus. A gratidão humana é quando tudo vai bem, glória a Deus, aleluia. Quando tudo vai mal, Deus, cadê você? Mas eu estou indo para a igreja, estou te servindo. Essa é a pessoa que ainda tem a mente humana. Ela não, quando eu falo a mente humana, eu falo assim, ela não está sendo renovada pelo Espírito Santo e pela palavra. Amém? Mas eu quero ajudar vocês. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo e caminha pela palavra, a gratidão dela é diferente. A gratidão dela se manifesta a partir do momento que ela começa a ver a situação com a perspectiva. Fala assim, perspectiva. O que é perspectiva? É ponto de vista, amém? Está uma situação ruim aqui. Tem 2 pessoas. Uma vê com o ponto de vista humano, o ponto de vista natural. Nossa, mas está tudo dando errado, está tudo indo de mal a pior, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E a outra mesma pessoa vendo o mesmo problema com a perspectiva, com o ponto de vista de Deus. Quando você vê a situação que você está passando com a perspectiva de Deus, com a maneira, o que é a perspectiva de Deus? É a maneira com que Deus está vendo. Você lembra de Davi quando derrotou Golias? Qual que era a perspectiva daquele exército, dos irmãos de Davi? Meu Deus, esse cara é um gigante, o gigante Golias. Quando Davi chega com a perspectiva de Deus, com a maneira de Deus olhar, ele diz: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Então ele via aquele problema, aquela situação, na maneira que Deus vê. Igreja, se você vê um problema, a situação da maneira que Deus vê, para Deus existe um problema insolúvel? Existe um problema que não tem solução? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu diria que o pior problema da humanidade Deus resolveu. Adivinha qual que é? A morte, o pecado, a separação eterna de Deus. Você entende? Então os demais problemas, o que é comparado a esse? Vocês compreendem? Amém? Então, para que você cresça, porque crescer em gratidão, igreja, o que é gratidão? Gratidão não é só quando você agradece, não é só quando você fala assim, obrigado. Gratidão é quando você se lembra aquilo que Deus fez por você.
Mas você só se lembra o que Deus fez por você porque você reconhece que foi Deus quem fez. Amém? Quero entrar nessa segunda parte com vocês. Quero que vocês vão em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Todo mundo achou aí? Está no Antigo Testamento, Provérbios. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Quer dizer, confie em Deus de todo o seu teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6. Essa palavrinha eu quero que vocês guardem. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Sabe quem é um sábio aos olhos de Deus? Aquele que teme ao Senhor. E o que é reconhecer o Senhor e não confiar na sua própria sabedoria? Eu quero explicar isso para que vocês entendam. Imagine que a pessoa tem um problema ou um desafio pela frente, e a pessoa confia na força da sua própria carne. Quando fala aqui entendimento, fala na mente humana, amém? Mas tem pessoas que confiam em bens e tem pessoas que confiam em si mesmo, amém? O confiar no seu entendimento é quando você confia na sua própria capacidade. Quero explicar isso para vocês. Não, eu tenho a capacidade, eu vou e faço. Meio certo. Quero explicar isso para vocês. Quando você não reconhece o Senhor, a gente traz o mérito de tudo aquilo que a gente fez para nós mesmos. Quer dizer, vou dar um exemplo. Hoje eu me tornei um advogado. E eu me tornei um advogado porque eu fui lá, porque eu estudei, porque eu trabalhei, porque eu me abdiquei de horas de estudo, porque eu deixei de lado a minha vida social e tal. Então, se hoje eu me formei um advogado, foi por mérito meu. Essa pessoa, ela está reconhecendo a Deus ou confiando no seu próprio entendimento? No seu próprio mérito. Se ela tem, foi porque ela se esforçou para ter. Essa é uma pessoa que confia no seu próprio entendimento. Agora, a mesma pessoa que se tornou advogado, vocês veem muito isso, né? O jogador de futebol fazendo isso, né? Reconhecendo a Deus. Eles fazem um gol ali, um desafio terrível para fazer o gol, e eles agradecem sempre a Deus. Estou dando um exemplo porque tá quente isso no coração de vocês, é um futebol. Vocês entendem? Pode ser uma pessoa, ela passa pela mesma faculdade, está cursando o mesmo curso, faz as mesmas coisas, mas chega no fim de tudo, ela, por reconhecer que ela só conseguiu terminar, que ela só fez o que ela fez porque foi Deus que fortaleceu ela, ela está reconhecendo. Você entende? O reconhecimento, ele é o combustível, ele é a chave para a humildade. E a humildade faz o que comigo e com você? Hoje ensino para vocês todos os domingos aqui. A humildade faz com que a graça de Deus seja liberada sobre a nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Porque o humilde, ele pode estar lá em cima, mas ele sabe que ele não chegou lá pela força do braço dele. Ele reconhece que foi Deus. Você entende? Você vê, é uma coisa tão simples, né? Bem pequena, sim ou não? Glória a Deus. Amém? Então o reconhecimento, igreja, ele é um princípio em todos os aspectos da vida falando. Por isso que a Bíblia diz, vamos ler o versículo para vocês verem. O versículo 6 de novo. O 6 diz assim, reconheça o Senhor em todos. Está falando em um só? Está falando em todos. Então o que é reconhecer o Senhor em todos? É quando você, a gente vai entrar na terceira e última parte. É quando você faz todas as coisas, você compreende que você só consegue fazer o que você faz porque a sua capacidade vem de Deus. E se você reconhece que a sua capacidade vem de Deus, significa que você depende de Deus. Quero que vocês vão lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, melhor, abre vocês lá em Gênesis 14. Quero mostrar para vocês uma coisa. Thaís, coloca para mim 2 Coríntios, capítulo 3, 5. A igreja abre em Gênesis 14. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, amém? Gênesis 14. Coríntios, capítulo
2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios 3, 5. A igreja, Gênesis 14. Amém? Ó, não que possamos reivindicar ou trazer para nós o mérito, ou com base em nossos próprios méritos. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aqui é os apóstolos falando. Por meio dos apóstolos, Deus realizava milagres, curas, sinais, multiplicação, que nem você viu aqui Jesus fazendo. Só que eles reconheciam que todo aquele poder se movia, todo aquele mover sobrenatural se movia não por causa da capacidade natural deles, mas vinha de Deus. Amém? Então uma das características da pessoa, igreja, eu quero que vocês entendam isso. Existe a humildade que o mundo fala. Amém? O mundo tem uma visão sobre o que é a humildade. E existe o que a Bíblia fala. Existe o que Deus fala a respeito da humildade. Amém? Glória a Deus. A visão bíblica, o que Deus diz sobre humildade, o que a palavra diz sobre humildade, é a pessoa que reconhece a Deus em todos os seus caminhos. É a pessoa que reconhece que tudo que ela tem vem do Pai Celestial. Então o versículo que diz assim, ó, que todo dom perfeito vem descendo do alto, direto do Pai das luzes. Todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes. Então a humildade, segundo a Bíblia, é a pessoa que reconhece tudo quanto tem, não só o que a pessoa tem, mas quem a pessoa é, quem ela está se tornando, por causa de Deus. Glória a Deus, amém? Quero que vocês vão em Gênesis aí. Gênesis 14, versículo 20, vai no verso 20. É o próximo versículo, né? Seja louvado a Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo quanto tinha. Amém? Por que eu decidi falar do dízimo hoje? Porque o dízimo, ele representa também a humildade. Igreja, o dízimo está ligado intrinsecamente à humildade. Glória a Deus. Quero que vocês compreendam isso. Porque tem pessoa que ela vai lá e dá o dízimo. Por que você dá o dízimo? Porque é o certo, porque tem que dar o dízimo. Não, igreja, não. Eu quero te mostrar por meio da palavra o âmago, o coração. Por que cristão, estou falando de cristão, amém? Não estou falando de pessoa ímpia. Por que filho de Deus faz as coisas para Deus? Tudo o que a gente faz para Deus é por gratidão. Vocês entendem? Vou dar um exemplo para vocês. Eu só prego aqui hoje para vocês por gratidão. Não uma gratidão que veio do meu próprio coração, foi o Espírito Santo que produziu, por aquilo que um dia Deus fez na minha vida. Porque nada com Deus, eu e você, ser humano, tem a capacidade de conquistar. Por isso que a Bíblia diz que Deus já nos deu todas as coisas em Jesus Cristo. Se a Bíblia fala que Deus já nos deu em Cristo, então a gente não precisa comprar, a gente não precisa conquistar nada em Deus. A gente precisa tomar posição, tomar consciência do que Ele já nos deu e agradecer. Vou dar um exemplo para vocês. A coisa maior que Deus deu para mim e para você: salvação. Quantos aqui, pelo seu próprio mérito, entraria no céu? Levanta a mão aí. Quantos aqui conseguiria ser bom e perfeito o suficiente até o fim da sua vida e chegar lá e falar: Jesus, eu posso entrar? Ninguém. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação, ela é pela graça, ela é um dom de Deus. O que significa dom? Presente. Ele é um presente de Deus para aquele que crê em Jesus Cristo. Se a salvação é a maior coisa que a gente pode conquistar, então todas as demais coisas, igreja, tudo nessa terra, tudo nessa vida, a Bíblia fala em Romanos que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Abraão, a Bíblia fala também em Romanos que o evangelho, ele é vivido do começo ao fim pela fé. Amém? O homem que a gente está lendo aqui é o pai da fé. Quero mostrar algo para vocês aqui de uma pessoa que de fato tem fé em Deus e que reconhece a Deus. Amém? Vamos continuar lendo, ó. Versículo 21. Mais tarde, quero que vocês prestem atenção aqui. Vocês lembram que aconteceram com Sodoma e Gomorra, né? Vocês que conhecem a história, a cidade que foi destruída pelo fogo por causa do pecado. Versículo 21. Mais tarde o rei de Sodoma propôs a Abraão: dai-me as pessoas e os bens poderão ficar contigo. Abraão ganhou a guerra, estava Abraão e alguns reis. Quando chegou na hora ali de dividir as coisas que ganharam, o rei falou assim para Abraão: Abraão, me dá as pessoas e pode ficar com os bens. Era muitos bens, sim ou não? Poxa, eles destituíram uma nação, eles ganharam de outra nação. Presta atenção na resposta de Abraão. Presta atenção na resposta de Abraão. Versículo 22. Mas Abraão declarou ao rei de Sodoma: olha o que Abraão disse: ergo as minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Versículo 23, olha o verso 23.
e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linho ou uma tira de sandália, para que jamais venha reclamar: Abraão ficou rico por minha custa. Quer dizer, Abraão sabia que se ele viesse enriquecer, que nem a Bíblia fala que ele era um homem muito rico, foi um homem na sua época rico, vinha de Deus. E por que ele não aceitou os bens daquele homem? Porque ele sabia que os bens, a gente está usando riqueza aqui como bênçãos, amém? Que tudo aquilo que viria a acontecer na vida dele, não viria dos homens, viria de Deus. Abraão poderia muito bem falar: não, isso aqui foi Deus que mandou, mas não foi. Ele sabia que se ele aceitasse o bem daquele homem, lá na frente o homem ia dizer assim: ah, Abraão, ele é rico assim, desse jeito assim, por causa que eu que dei para ele o dinheiro. O que Abraão fez aqui? Abraão reconheceu a Deus. Vocês entendem? Abraão, no versículo abaixo, ele diz assim, ó: se os homens de guerra que estão comigo quiserem aceitar, eles podem ficar, mas eu não quero nada de mim. Eu não quero nada, porque eu sei que a minha porção vem de Deus. Vocês entenderam? Percebe como a fé, a humildade e a gratidão está tudo intrinsecamente ligado? Ele poderia ter falado: não, me dá tudo aqui. O que ele disse? Não, o que eu preciso vem de Deus. Por que eu fiz questão de ler Abraão para vocês? Porque a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia foi Abraão. A primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia foi Abraão. Abraão foi a primeira pessoa a entregar o dízimo. Depois a gente vê subconsequentemente acontecendo. Glória a Deus. E pelo qual motivo que ele entregou o dízimo? Por gratidão. Vocês entendem, igreja? Não só por gratidão, por reconhecimento. Glória a Deus. Amém? Bem simples. Vou deixar um provérbios para vocês aí. Vai lá em Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24. Ó, igreja, a maneira de Deus ver, fala assim, perspectiva. Lembra que eu falei para vocês sobre perspectiva? Igreja, sobre doença Deus tem uma perspectiva, sobre família Deus tem uma perspectiva, sobre casamento Deus tem uma perspectiva, sobre todas as áreas da vida Deus tem uma perspectiva. O que é uma perspectiva? Um ponto de vista. Sobre tudo que você vai ver na terra, debaixo do sol, tem uma perspectiva bíblica para tal. E as finanças também não fogem disso. Amém? Glória a Deus. Provérbios. Vai em Provérbios 11, 24. Ó, vamos ler. Ó. Quem dá com generosidade vê as suas riquezas multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem em pobreza. Está falando da pessoa que ela é o quê? Avarenta. Vocês entendem? O que protege o meu e o seu coração contra o orgulho e a avareza? A humildade. Igreja, uma vez que você tem a humildade, você reconhece que tudo que vai chegar na sua vida provém de Deus. Seja financeiro, seja no seu casamento, seja tudo. Quando você chega à humildade genuína, você reconhece, você começa a agradecer a Deus até pela família que você nasceu. Você começa a agradecer Deus em tudo, porque você começa a perceber Deus. Vocês entendem? Porque muitas pessoas vivem no mundo e não conhecem a Deus, ou não conseguem ver a Deus. Ela não vê Deus se movendo, ela não sabe. Muitas pessoas até dentro da igreja. Pô, você está na igreja? Não, eu sou crente. Aí você começa a conversar com a pessoa. Pela conversa da pessoa você já vê que ela não conhece a Deus, mas ela não conhece nada de Deus. Quando eu falo conhecer, não é o versículo, o capítulo. Você vê que no coração dela, você vê que não teve aquele encontro com Deus ainda. Você entende? Agora tem outras pessoas que talvez não tenham tanto entendimento, tem dificuldade ali de ler a Bíblia, mas você vê que ela parece que tem uma comunhão com Deus genuína, por causa da humildade. Vocês entendem? A Bíblia fala que um dos primeiros pecados que surgiu na humanidade foi o orgulho. Não foi nem na humanidade esse pecado surgiu com Lúcifer lá no céu. A Bíblia fala que ele se achou iniquidade em ti. Ele ficou orgulhoso. A Bíblia fala que ele se orgulhou de ser bonito, de ser belo. Vou fazer uma pergunta para vocês, igreja. Alguém se orgulha de ser pobre? Será que tem pessoas que se orgulham, ou não? O orgulho, igreja, ele não vem para a pessoa quando a pessoa está lá embaixo, quando a pessoa não tem nada. Ele vem quando a pessoa tem tudo nas mãos. É quando a pessoa, em vez de render glórias a Deus, ela diz que foi ela mesma. Não, foi eu mesmo. Vocês entendem? Isso aconteceu com Lúcifer lá no céu. A Bíblia fala que ele se orgulhou
da sua posição no céu, da beleza que ele tinha, de todas as honras que Deus tinha dado a ele. E ele falou assim: eu subirei até o alto dos céus e colocarei o meu trono acima do Altíssimo. Quer dizer, eu estou tão bonito agora que eu não preciso de Deus. Eu estou tão belo aqui agora, eu já sou tão autossuficiente que eu não preciso de Deus. É o que o mundo aí fora faz. Vocês entendem? O mundo aí fora é autossuficiente. Eu não preciso de Deus. Você falar de Deus, e você crê em Deus? Não, isso é Deus. Deus é uma... Eles começam com a ginástica mental. Deus é uma criação do homem, que o homem criou na mente dele para poder achar um consolo e um conforto. Mentira. Porque aqueles que de fato confiam em Deus, vê Deus se manifestando. Vocês entendem, igreja? Então a humildade está em você reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos. Tudo que você... Jesus era uma pessoa assim. Jesus falou assim: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E ele falou assim, ó: e as coisas que eu faço, eu não faço de mim mesmo. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu ensino, é o que vejo o meu Pai fazendo. E as palavras que eu tenho vos dito, não vos digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim. As obras que faço, eu não faço por mim mesmo, mas é o Pai. Quer dizer, Jesus operava tudo, e ele rendia glórias e graças a Deus. Vocês entendem, igreja? Por que Jesus hoje, ele tem um nome acima de todo nome? Por quê? Por que Jesus hoje tem um nome acima? A Bíblia fala que ele tem um nome no céu, na terra, debaixo da terra. Quer dizer, no mundo dos homens, no mundo dos demônios e nos céus, onde vive Deus e os anjos. Por que Jesus tem esse nome? Por quê? O nome representa a pessoa. Por que a pessoa de Jesus é estimada? Está escrito em Filipenses: porque mesmo sendo Deus, não usurpou ser como Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, de escravo. Vocês entendem, igreja? Humildade. Vocês entendem? Igreja, quando você tem humildade, você reconhece que é Deus que te dá. Tudo que Deus te der vai servir para os propósitos dele. Vocês entendem? Se Deus te der condições hoje de você alcançar milhões de pessoas, seja com qualquer coisa que for, aquilo vai servir, aquilo vai voltar de volta para Deus. Agora a pessoa que é orgulhosa em si mesma, não foi ela que conquistou, foi ela que fez. Vocês compreendem isso? Amém? Bem simples. Glória a Deus. Eu vou achar esse versículo para vocês. Vi um versículo aqui agora. É no capítulo 11 ainda. Vai no capítulo 11, no versículo 10. Eu não sei se na Bíblia de vocês está escrito assim. O Espírito Santo trouxe esse versículo. No capítulo 11 ainda do Provérbios, versículo 10. Deixa eu ver se está escrito do mesmo jeito. Na Bíblia de vocês está escrito assim, ó: com a prosperidade do justo, a cidade fica feliz. Está escrito como? Põe a CF aí. Mas preste atenção nessa palavra. Eu sei que pode estar escrito um pouco diferente, mas o sentido deve ser o mesmo, com certeza. Ó: com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica quando os ímpios perecem, a música e a alegria no ar. Quer dizer, o que é um justo? É uma pessoa que crê em Jesus Cristo. Quando uma pessoa que tem os princípios de Cristo, que ela crê em Jesus, vou resumir tudo isso: uma pessoa que tem o Espírito Santo começa a prosperar. O que é prosperar? Fica rica? Faz parte, mas não é tudo. Quando ela começa a ser bem sucedida naquilo que ela empreendeu fazer, não é só ela que é abençoada, mas todos ao redor dela. Por quê? Por causa dela. Você entende? Uma pessoa que é generosa, igreja, uma pessoa que tem humildade, ela não aguenta. Vou usar o exemplo dos jogadores de futebol de novo. Quantos aqui já viu aqueles jogadores de futebol dando entrevista assim? Não, meu maior sonho é comprar uma casa para minha mãe. Já ouviram isso? Não, você joga aqui, e o que você fez com esse dinheiro todo? Comprei uma casa para minha mãe. Estou usando um princípio simples que ele sempre fala. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que é justa, que tem os princípios de Deus, quando ela é abençoada, a bênção não para nela. Ela não, agora Deus me abençoou e eu... Ela, assim como eu vim em você também. Assim como um dia não tive, eu sei o que não é ter, mas hoje Deus me deu condições. Sabe, eu não estou falando só de dinheiro. Assim como um dia eu não entendi a Bíblia, hoje eu entendo, eu vou te explicar. Vocês entendem? Um dia eu não conhecia Deus, hoje eu conheço. Vem que eu vou te apresentar para Ele. Vocês entendem? Um dia eu não fui salvo. Um dia eu tinha certeza que eu ia para o inferno se eu morresse. Hoje eu tenho convicção que eu vou para o céu. Vem, que a salvação está aberta às portas. Vocês entendem? A pessoa quando tem o coração humilde, aquilo transpassa ela, não fica só nela. Jesus falou uma palavra que é incrível.
para nós que pregamos o evangelho, vou colocar assim para nós ministros, é muito incrível. Jesus falou assim, ó: esses sinais que eu estou fazendo e maiores vocês farão em meu nome. Na visão humana, o líder sempre quer estar lá em, e as pessoas em. O que Jesus falou? Eu fiz coisas grandes, não fiz? Vocês vão fazer ainda mais? E o que Jesus ensinou para os apóstolos antes de morrer? Quando estava próximo da sua morte, a Bíblia fala que ele tira a roupa, fica só com a parte assim que protege as partes, pega um lenço, pega um balde de água, se dobra e começa a lavar o pé de um por. E os discípulos: não, mas o que está acontecendo? O que você está fazendo? Aí a Bíblia fala que Pedro fala assim: não, você não vai me lavar não. Jesus fala assim: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, sem entender nada, Pedro falou: como assim? Aí Pedro fala assim: não lava só meu pé não, lava minha cabeça também. Aí Jesus falou: não, Pedro, é só os pés. Aí Jesus falou assim: o que eu estou fazendo hoje, vocês não vão entender. E também Jesus disse isso, ele disse assim: o Senhor é maior do que o servo, não é? Perguntou para os apóstolos. Os apóstolos falaram: é. Ele falou: então da mesma maneira que eu estou fazendo com vocês, façam um com os outros. A humildade na perspectiva de Jesus, na perspectiva de Deus, é quando você reconhece que tudo que você tem vem de Deus. Igreja, se você reconhece que tudo que você tem vem de Deus, não é só da boca para fora, mas do seu coração, as outras coisas que virão acontecer vêm de quem? De Deus também. Você entende? Por isso que aquilo que Ele já te deu, Ele mesmo pode multiplicar, porque você reconhece que foi Ele que te. Por isso que a Bíblia diz assim, seja fiel no pouco, que no muito te colocar. Tem pessoas que só levam isso para a finança também, mas não é só disso, é em todos os seus caminhos. Glória a Deus. Vai lá agora em vai em 1 Coríntios 15, 57. Obrigado, Espírito Santo. 1 Coríntios 15, 17. Fala assim: dependência. Essa última parte que eu quero falar com vocês é sobre dependência. Contudo, graças a Deus. Presta atenção nesse versículo. Contudo, graças a graças aqui é glória a Deus, é a gratidão a Deus. Presta atenção. Que nós conquistamos a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que está escrito? Eu falei para vocês prestarem atenção. Contudo, graças a Deus, que nós conquistamos a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que está escrito ali? Contudo, graças a Deus, vírgula, que nos o quê? Deus nos dá. Jesus. Por intermédio do nosso Senhor Jesus, Deus te dá. Vocês entendem? Por isso que a vida com Deus não é se você é perfeitinho. Não é se você é crente, agora você está fazendo isso, está fazendo aquilo, você não pode aquilo. Essa não é a vida com Deus. A vida com Deus, igreja, quanto mais você anda com Deus, isso é de com prioridade eu falo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais imperfeito você sabe que você é. Menos merecedor você sabe que você é. Quanto mais, pensa assim, igreja, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você reconhece que dentro de você há falhas, há coisas que não estão certas, tem coisas que não devia estar lá e está, tem maneiras de pensar que não devia, tem atitudes que você toma que não devia. A vida com Deus é assim, quanto mais você se aproxima dele, mais isso que você acha em você, e maior a sua gratidão aumenta, porque mesmo Ele vendo você do jeito que você é, mesmo Ele vendo nós do jeito que a gente é, Ele decidiu nos amar, mesmo Ele vendo tudo isso, Ele nos dá a vitória. Quer dizer, graça. Mesmo Ele sabendo quem a gente é, Ele nos dá a graça, que é um favor que a gente não merece. Por isso que uma das grandes características da pessoa que anda com Jesus, das pessoas que andam com Deus, é a humildade. A igreja, vocês não sabem como eu estou sendo cortado por essa palavra. A humildade. A humildade, igreja, não é miséria. Não é, eu fui na casa de uma pessoa que morava na favela, olha como ela é humilde. Não, isso é pobreza, miséria. Amém? A humildade não é coisas. A humildade é uma condição de coração. É a pessoa que reconhece que tudo vem de Deus. E que Ele que nos dá
todas as coisas. Ou melhor, a Bíblia fala que Ele já nos deu. Amém? Glória a Deus. Quero encerrar a última parte, vai lá em João 15, 5. João, capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. João 15, 5. É uma passagem bem conhecida, eu vou ler ela toda, eu vou ler só essa partezinha. Fala assim: humildade precisa de reconhecimento. E o reconhecimento me leva à dependência. Sabe quando o Rafa falou desse exemplo aqui ontem no culto de jovens, foi bem interessante. Ele falou assim: quando você é jovem, você começa a trabalhar, e você quer ter seu emprego, ganhar o seu dinheiro e ser independente. Só que o jovem quer ser tão independente que ele acaba se tornando dependente até de Deus. Vocês entendem? Pensa a humanidade como um filho que quer crescer, e ao invés, sabe, o filho quando cresce, em vez de reconhecer cada vez mais o pai, mais ele quer se distanciar, mais ele quer fazer as coisas da sua maneira. Glória a Deus. Ó, verso 5. Eu sou a videira e vós os ramos, e aquele que permanece em mim e eu nele dará muitos frutos. Quer dizer, aquele que permanece em Cristo e Cristo permanece nele, esse dará muitos. Igreja, fala assim: frutos e resultados. Tem pessoa que tem resultados, mas não tem frutos. Qual a diferença de um fruto para o resultado? O resultado termina aqui no físico, no plano físico. O fruto, ele permanece para a eternidade. Vocês entendem? O fruto, o resultado os homens vê, o fruto o Pai Celestial contempla. Você entende, igreja? Glória a Deus. Por isso tem muitas vezes que você vai estar dando fruto, quer dizer, você vai estar fazendo coisas porque você está em Jesus, mas os homens não vão ver. Só você e Deus. Glória a Deus. Pois sem mim não podeis realizar obra ou sem mim nada podeis fazer. Quando a pessoa entra em uma profunda comunhão com Deus, quanto mais ela se aproxima de Deus, mais ela começa a reconhecer isso, que sem Jesus eu não posso Então pare de tentar. Pare de tentar fazer com a força do seu braço e reconheça que sem Jesus você não pode Se você parar de tentar fazer com a força do seu braço e reconhecer que sem Jesus você não pode fazer, Deus vem e faz. Mas enquanto você estiver tentando, Deus não pode Glória a Deus. Vocês compreenderam a palavra? Dependência. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e ore a Jesus nesse momento. Fale com o Espírito Santo. Fale para o Espírito Santo que você quer aprender a reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, que você quer esse fruto do Espírito, é o fruto da humildade, fruto que reconhece que tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você virá a ter vem de Deus. Espírito Santo, tudo que nós temos e tudo que nós somos, Senhor, vem do Senhor. Nós reconhecemos por meio da sua palavra hoje que sem o Senhor, Senhor Jesus, nada podemos fazer. Por isso queremos tirar as nossas mãos hoje, Senhor. Queremos tirar a força do nosso braço hoje, Senhor, e deixar com que o Senhor faça. Jesus, obrigado pelo seu amor e pela sua infinita bondade, Senhor. Sabemos que se não fosse a sua graça, se não fosse o Senhor ter feito em nós, Senhor Jesus, e feito por nós o sacrifício da cruz, se não fosse o Senhor ter dado o seu Espírito para habitar em nosso coração, Senhor Jesus, a gente não estaria aqui, a gente não teria a sua presença, a gente não teria acesso à presença do Pai, a gente não teria as bênçãos do céu, a gente não teria a graça divina, a gente não teria o seu favor, Senhor. Jesus, obrigado por aquilo que o Senhor fez por amor à nossa vida.